Atenção, no caso aqui, igual eu falei para vocês, vai vir da falta de controle inibitório. Isso que tira o foco dele. Ele quer mexer, ele mexe e ele desconcentra, né? Agora, aqui, desatento. O desatento é como se ele não tivesse o H. Os pais falam assim, o meu é TDA, não tem H. Não existe isso, ele tem também. Ele tem a falta de atenção, falta de foco. Esse realmente, a falta de atenção dele é muito mais, é o que voa. Por que ele voa? Porque a hiperatividade dele não é física, é mental. Ela está na mente, ele tem, mas é na mente, tá? Então, olha, a minha hiperatividade mental é tão grande que não deixa eu focar. Eu estou lá quietinha no meu canto, porque meus pensamentos estão se multiplicando. Eu falo de uma pessoa com TDAH do tipo predominantemente desatento, é o seguinte, ele não sabe fechar as janelas da mente dele. Por exemplo, tudo, pensamento acelerado. A professora veio aqui e começou a contar uma historinha. E ela falou aqui da historinha, ela começou a contar a história, e ela vai falando de um assunto. Aí ela fala assim, agora, gente, a gente vai fechar esse caderninho aqui de língua portuguesa e nós vamos para matemática. Vamos começar a matemática. Começa a matemática, a criança ainda está com a janelinha lá da historinha aberta na cabeça dela. Ela está pensando na matemática, ela ainda está pensando na história, e a cabeça dela ainda é capaz de fazer uma outra ligação, outra conexão, e ela já está pensando em outra coisa. Então, a hiperatividade dela é enorme, mental. Essa aqui é a lenta. Por que ela é lenta? Porque os pensamentos dela param ela toda hora, tira atenção. Por isso que ele não consegue fazer a prova no mesmo tempo que todo mundo. Por isso que ele é lento para terminar todas as atividades. Porque ele não consegue ficar pensando só naquilo. Ele pensa naquilo e mais um monte de coisa. Inclusive, ele está pensando aqui, de repente, ele vira e fala assim, ó, já aconteceu comigo, eu tô aqui pensando que ele tá ali, prestando atenção em tudo que eu tô falando, tal. Aí vai levando a mãozinha e fala, oi, ele fala assim, tia, ontem eu vomitei bolinha colorida lá em casa. Sabe? Então é assim, ele tá aqui, você acha assim, nossa, ele tá prestando atenção em tudo que eu tô falando. Mas ele tá assim, ó, tem um monte de coisa. Ele tá te ouvindo, mas você tá pensando na casa dele, na coisa que ele vai, na casa do menino que ele vai depois da escola, no lanche que ele vai comer, que a mãe dele mandou. Então a desatenção, ela vem daqui, tá? A hiperatividade, no caso, né? E o tipo combinado? Combina os dois. Desatento com hiperativo. Esse tipo aqui, né? Ele é muito comum na adolescência. O que acontece? O TDAH não é fixo. A gente pode começar com uma criança, por exemplo, ela sendo do tipo predominantemente desatento, isso é muito comum, tá? E quando ela chega na adolescência, pré-adolescência, ela muda para o tipo combinado. Ela não tinha sintomas de hiperatividade física, e ela começa a apresentar sintomas de hiperatividade física. Começa a ficar uma criança um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais impulsiva, né? Isso é comum, na adolescência modifica. Aí o que acontece? O tipo combinado, ele é o mais prejudicado em termos de aprendizagem, tá? Esse aqui, ó, é o que a gente mais tem que prestar atenção na escola. Por quê? Ele vai ter tantos sintomas de hiperatividade física e ele também tem hiperatividade mental. Então, ele também vai ficar desatento, né, com tudo. Com o ambiente, com a mente dele, isso vai prejudicar muito em questão de aprendizagem. Então, esse subtipo aqui, quando a gente detecta, né, no laudo vem escrito, tá? O laudo vem, o médico lauda qual subtipo, é porque ele coloca por código, né? O tipo combinado, se vocês verem lá, né, meu aluno é do tipo combinado, então esse vocês têm que dar mais atenção para ele, porque ele vai ter dificuldade de aprendizagem. Tá bom?